vídeo de hoje do canal vamos falar da preparação do São Paulo, os bastidores e FIDIC. Então vamos perder tempo não. Vambora para o vídeo. Então, a questão do FIDIC é a seguinte: o São Paulo foi ao mercado, pegou o dinheiro para pagar suas dívidas bancárias. Era essa a informação que o São Paulo vendeu lá na época. Pagar as suas dívidas bancárias e o clube projeta arrecadar 240 milhões de reais num prazo de tempo. Uma hora era um ano e meio, 2, agora são 3. Ponto. Até aí está tudo certo. O FIDIC está funcionando, entraram 135 milhões na conta, o São Paulo está otimista, acha que vai chegar nos 240 milhões, o mercado já nem tanto, mas isso é outra discussão, é discussão financeira, ambiente, tá? É outra discussão. Tá? O que me chama a atenção é o seguinte, que a dívida bancária, quando o FIDIC foi colocado, era de 281 milhões de reais. Agora, ela é de 239 milhões de reais. Senhores, façam a conta. Se entrou 135 milhões e a dívida caiu de 281 para 239, o dinheiro foi utilizado para pagar outras dívidas que não aquelas mais graves, que asfixiam o clube. Tá, ponto. O dinheiro não foi usado para comprar pasta de dente. Não foi. Tá? É possível dizer isso com segurança. O fundo controla isso. Agora, o que tem é que foram pagos impostos, dívidas de custeio. O que é custeio? O custeio do Arnaldo. O Arnaldo tem 7 filhos, tudo estudando em universidade particular. É uma loucura. Isso tudo é custeio, entendeu? Tem custo. E aí o São Paulo usou com a autorização do fundo para pagar essas dívidas. E a dívida bancária segue ainda muito alta. Esse é o ponto, para mim, a respeito do controle que o São Paulo está colocando nas contas dele. Tá? Era possível ter avançado mais e a dívida bancária ter caído. Por que é importante a dívida bancária cair? Porque você ganha fôlego. A receita continua sendo 20. Se você paga de juros 7 e aí cai esses 20, você paga de juros 7 e cai esses 7 para 2, sobra 5. Para comprar jogador, para investir no futebol. É isso aí. Por exemplo, queria muito que eu elogiasse a reconstrução do São Paulo. A reconstrução financeira do São Paulo. Que, você não está vendo? Ele está diminuindo as dívidas. E eu falava, beleza, mostra no balanço. A gente agora vai fechar com o 4º balanço da gestão do Júlio e com o 3º déficit. E só não são 4, porque uma venda feita pelo Leco com o Alexandre Pássaro, ela rendeu 100 milhões para a gestão do Júlio. Senão teriam sido 4 déficits em 4 anos. Que raio de reconstrução é essa? Que raio de reconstrução que você pega uma dívida de 500 milhões e transforma ela em mais de 900 milhões? Leandro Gonçalves, quando virar alguém a público para explicar a quantas anda o FIDIC, por favor, cobre os responsáveis. Cara, essa é uma marca nossa há algum tempo, hein? A gente vem falando com a gente, né? O Júlio Casares, até a assessoria de comunicação entrou em contato comigo para debater essa história, porque estavam ouvindo a gente toda hora cobrar. Ele precisa vira público, ou São Paulino, esclarecer vários pontos. O FIDIC, evidentemente, essa questão da base. O São Paulo começou a contratar um monte de jogador colombiano da base agora. Com um indicativo de que a parceria com o Grego já está funcionando, mas a gente não sabe. Então não adianta, cara. Essa é uma questão que eu vou deixar. Vamos falar de novo. Fala, Casares. Fala aí. Eu escrevi um tempo atrás um texto falando, Fala, Casares. Ele precisa vir a público, ele precisa explicar as coisas. Mas não é explicar intracorpores com aquelas coisas que ninguém entende. É falar com todas as letras, explicar as coisas. Exatamente. Numa entrevista coletiva com todo mundo. Exatamente. Quantas perguntas você teria a fazer o Casares hoje? Pô, 20 perguntas. 20 perguntas. Né? E assim... Não é uma entrevista, só aí o sorteio da Copa do Brasil. O Casares estava lá, responde uma pergunta e vai embora. Não é isso. Eu não sei se ele conseguiu ser claro com a turma do Conselho há um mês, né? Quando ele foi convocado sobre FIDIC, sobre parceria da base. Mas não adianta ser claro com o Conselho e não ser claro com o torcedor. Exatamente isso. Exatamente. Não dá, isso não dá. Exato. Novidade, que essa precisa ser mais explicada ainda que o FIDIC, é mais complexa, entender que é uma parceria com um estrangeiro para a base do São Paulo, que está contratando 16 jogadores, jovens de outros lugares, tal. Já está acontecendo alguma coisa na base do São Paulo que não está sendo explicada, né? Essa é a questão. E aí, o departamento de futebol profissional, vou ficar no profissional, porque de fato eu não sei os detalhes da parceria com o Grego, e acho que o presidente de São Paulo tinha obrigação de explicar essa,
Porque, né, todos os indícios são de que a parceria já está minimamente em funcionamento, né? Vamos ao futebol profissional. Desde o Santilongo e Jamal Lewis, o futebol profissional, o departamento de futebol profissional tem, naquela época, informalmente e agora formalmente, travas para mexer com o time. Entradas, saídas, diminuição da folha de pagamento, proibição de investimento em direitos federativos, tem um monte de coisa, né? E o departamento de futebol profissional de São Paulo está se adaptando. Aquela primeira janela foi um desastre, né, com os dois no último momento. Era o último dia da janela, como é o último dia hoje. Santilongo e Jamal Lewis foram contratados no último dia da janela anterior. E esse ano, já sabendo das travas, a direção de São Paulo fez de uma forma diferente. Para melhorar o time titular, que teve um desempenho razoável o ano passado, ela trouxe alguns jogadores, 4 até agora, sobretudo 3 para o time titular. A questão Enzo Dias e o Wendel, talvez o São Paulo esperasse o Wendel, aí surgiu a oportunidade do Enzo Dias, ele quis segurar, mas seriam 2 laterais e um meia. Era isso, 3 caras, né? O São Paulo faria uma janela com 3 caras. A ideia é com caras mais experientes, rodados, que pudessem entrar e titulares, porque o Rafinha era titular da direita, saiu, o Wellington era titular da esquerda, saiu, o São Paulo não tinha um meia, e ao mesmo tempo o São Paulo abriu mão de 17 jogadores. Esse foi o movimento do São Paulo no futebol profissional. Aí acontece alguma coisa imprevista, sempre acontece, que foi a lesão do Pablo Maia. Aí o São Paulo se vê na obrigação, aspas, de trazer algum jogador para o lugar do Pablo Maia. E aí essa é toda a discussão sobre a possibilidade remota da contratação do Thiago Mendes no último dia da janela. É um pouco isso. O São Paulo vai andar pianinho esse ano. Não tem, mas assim, isso a gente tenta deixar claro aqui toda vez que a gente conversa. O presidente do São Paulo não esclarece isso para o torcedor, né? Então essa é a situação. Em vez disso, o São Paulo fica alimentando as discussões, por isso que o Massini dava até risada. Se vai trocar o treinador, se o quarteto, não sei o que lá. O São Paulo vai ter limites claros. Acho até, na minha visão, que o Vessone já falou sobre isso também, com o cinto apertado, ele não fez uma janela ruim até o momento. Se contratar o Thiago Mendes lá com a autorização do FIDIC e tal, vai fazer uma janela bem boa, em termos de qualidade de jogador. Não é a janela Jamal e Santilon, mas é evidente que ele não está entre os principais clubes do Brasil hoje. Ele não tem não está entre as 10 folhas de pagamento do país, né? Então essa é a realidade, né? Não é uma realidade não permanente, mas é a realidade de 2025, sobretudo para o início. Só que quem está falando sobre isso aqui somos nós, outros programas e tal. A direção do São Paulo não explica, não esclarece, né? Não sabe lidar com... Eu acho que ela não sabe lidar, a gestão Casares, com notícias difíceis. Quais resultados esportivos deixariam vocês satisfeitos com a temporada do São Paulo? Cara, pra mim, se a temporada do São Paulo for praticamente idêntica à do ano passado, ou seja, mas não no Paulista. Então, o Paulista já tem que passar dessa etapa, né? Da etapa no Horizontino. Semifinal do Paulista, quartas da Libertadores e Copa do Brasil. E vaga direta na Libertadores. Eu fecho. Eu também. Eu fecho com o orçamento. Aliás, devia ser isso. É que o Cartola não tem coragem de falar isso. Mas esse ano, o São Paulo tem muito menos possibilidades financeiras do que no ano passado em relação aos concorrentes. Sim. Todos subiram investimento, menos o São Paulo. E essa é a questão, como eu falei, né? Se o Casares vem a público, explica, olha, esse ano aqui a gente vai sangrar, o ano que vem a gente vai sangrar, mas daqui 2 anos a gente vai estar competindo aí. Você não está igual, os principais vão estar perto. É que é impopular. Mas eu acho que a torcida comprava. Eu também acho. Eu acho que a torcida comprava. É isso que não dá pra entender porque não vem. Porque talvez não tenha segurança. Você segura o túnel? Segura o túnel, será? Segura. Segura? Não, mais 2 minutinhos. Vamos fazer a última aqui, ó. Não, o túnel segura, né? Vamos lá, um pouco do seguro. Aqui tá escrito, ó, menos 81. São Paulo já vendeu 81 milhões de reais. Tá. Mas ele tem que vender 160 milhões de reais.
Não dá pra entender nada. Alguém entendeu? Claro que dá, entendi. 24 milhões. Você entendeu o que você escreveu, uai? Eu entendi, 160 milhões de reais, tem que vender. O São Paulo acha, tudo isso para dizer o seguinte, embora o Paulo Maia esteja machucado por 3 meses, o São Paulo acha que pode ter uma possibilidade de venda do Paulo Maia, mesmo com a lesão. Mas isso... Porque tinha uma proposta, tinha uma sondagem, em torno de 15 milhões de libras. Antes da lesão. Agora eu entendi. Entendeu? Tá escrito, ó, 15 milhões de libras, tá escrito aqui. Agora aqui tá escrito 81 milhões. Eu entendi. 81 milhões de reais. Menos 160 milhões de reais. Se você vende por 15 milhões de libras, 15 vezes 7. Eu não vou fazer essa conta no ar. Vai bater a meta. Vai bater a meta. Entendi. Que não seja por 15, que seja por 10. 10 vezes 7, 70. Se já vendeu 80, você bate a meta. Ótimo, bateu uma meta. É possível vender o Paulo Maia. E aí precisa ter o Thiago Mendes, dia 1º de junho. Essa que é a questão. Vamos atualizar as outras situações aqui. Eu acho bem legais. Inclusive, se eu ganhar, você vai adorar. Alex Souza. Qual jogador do elenco do São Paulo começou em baixa, na opinião de vocês? Nessa temporada? Em baixa? Eu acho que mais em baixa, mas também não é um... Igor Vinícius, né? Mas tem discussão. Não tem, mas eu também não tinha grandes expectativas. Agora, dos principais da galera lá... Eu acho que, cara, quase um, viu, cara? Acho que o Alisson ainda não tá em super forma. Mesmo o Pablo Maia, que agora machucou, não tava... Mas em baixa... Não exatamente. Tinha uma questão, o Arboleda, tá? De repente a gente veio com o Arboleda, no final das contas, joga mais de todos os outros zagueiros, né? Tá melhor fisicamente de todos os outros zagueiros e sobretudo no esquema de 3 zagueiros, jogou muito bem, né? Felipe, Alisson de primeiro.